Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer alguns comentários acerca da situação do Rio de Janeiro, em função de nos últimos 5 dias eu ter recebido vários vídeos, links sobre o aumento, o recrudescimento da violência nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. E sempre vem acompanhado de alguma pergunta: por que as Forças Armadas deixaram chegar nesse ponto? Cadê as Forças Armadas? Os generais estão omissos. Por isso que essa situação chegou ao ponto em que está. Eu discordo, meus amigos, a situação chegou ao ponto que está por culpa do eleitor. Não só o eleitor carioca, como também o eleitor brasileiro. A título de exemplo, o eleitor elegeu e reelegeu dois grancistas, o presidente Lula e a ministra Dilma. Antes, porém, também elegeu e reelegeu um socialista, também grancista, Fernando Henrique Cardoso, que inclusive, goela abaixo, induziu a audiência de custódia, que é aquela ferramenta jurídica, aquela situação jurídica na qual um juiz de custódia ele tende a se preocupar mais com a situação do preso do que propriamente dos agentes da lei que o prenderam. E voltando a essa perspectiva, eu não acredito que tenha sido culpa das Forças Armadas, também não atribuo a uma questão de omissão. As Forças Armadas nunca foram omissas. É que o cidadão brasileiro, ele além de não gostar de ler, ele não gosta de estudar, tampouco estudar história. Se for olhar a história do Brasil, verá a posição firme desde o Império, não digo do Brasil colônia, todavia desde o Império, onde as Forças Armadas tiveram um pulso forte, pulso firme, sobretudo nas principais convulsões sociais. Mas voltando a essa perspectiva, eu gostaria de considerar alguns pontos essenciais. Para mim, essa decisão do STF na figura do ministro Fachin, que não me surpreendeu, muito antes dele ser confirmado pela audiência no Senado, eu já tinha vistos com ele fazendo proselitismo socialista, sobretudo em defesa de movimentos sociais e elogiando a presidente Dilma. Então, de sorte que ele não é um cidadão que era isento o suficiente, não digo não ser preparado, eu digo isenção para poder exercer o cargo que ele exerce. Eu acho que foi uma grande jogada, porque tem um histórico, se os senhores e as senhoras perceberem, quem está puxando esse carro-chefe de críticas é o grupo O Globo, porque para a sociedade a falência do Estado via segurança pública começa com o prefeito, quando na realidade é uma atribuição do Estado estadual. Temos o Estado federal, o estadual e o municipal, a presença do Estado. A responsabilidade seria desse atualmente afastado governador Witzel. Todavia, para a expressiva parcela da sociedade, a responsabilidade é do prefeito Crivella, que sistematicamente vem se opondo à Rede Globo. E depois tem o próprio governador Witzel. E, por fim, querem atingir o presidente Bolsonaro. De que forma? Não se vê absolutamente nada visível nas mídias sociais, no vulto que merece, das grandes conquistas e realizações que o governo federal tem realizado, tem entregue à sociedade. Ferrovias, rodovias, recordes em negociações com a nossa agricultura, com o nosso agrobusiness, incluindo o setor agropecuário.
temos também avanços na ciência e tecnologia, temos avanços na gestão do meio ambiente, seja ele amazônico ou municipal. Enfim, tivemos vários eventos, tanto é que a entrega da transposição do Rio São Francisco, cujo acidente está em suspeição, aguardando uma investigação mais profunda, todavia de pronta resposta para o aprestamento do sistema funcionando para o cidadão. E a esquerda, que perdeu a posição do poder, a primazia na visibilidade pública, aliada a essas empresas de mídia tradicional, elas vêm fazendo de tudo para desacreditar o governo federal, da mesma forma que vem procurando colocar nuvens, nublar todas as ações de antecipação necessárias à nossa recuperação da economia. Então vamos relembrar que nós tivemos grandes oposições, e a sociedade não comenta, sobre a aprovação do marco regulatório do saneamento básico, na redução da burocracia para abertura de novos negócios e geração de emprego. Nós ainda precisamos aprovar a lei dos portos, a lei de cabotagem, o projeto de lei que beneficia investimentos maiores na produção de gás para baratear o custo do gás. Tudo isso aí serão conquistas fundamentais para a sociedade, mas que a mídia está querendo macular, nublar, com essas notícias acerca da falência do Estado, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. E é isso que tem ficado para a sociedade. Volto a dizer, nós não temos uma sociedade dividida. É um absurdo que o cidadão que tenha intelecto suficiente para poder manusear mídia social, um smartphone, um iPhone, ele consiga cair nessa armadilha. Nós temos um Brasil que está funcionando. Se a cidade do Rio de Janeiro faliu, o que eu não acredito, existem outras 5.564 cidades cuja expressiva quantidade é pujante na sua economia e, sobretudo, é decente no comportamento de seus cidadãos. Então, fazendo uma retrospectiva, não é culpa das Forças Armadas, isso é problema do eleitor. As Forças Armadas já caíram na armadilha antes, 1962, 1963, quando a sociedade civil organizada foi às ruas clamando pela presença das Forças Armadas na rua, em função de também pelo voto ter colocado um comunista declarado como vice-presidente, porque antigamente se votava no presidente e no vice-presidente. O vice-presidente João Goulart ganhou uma expressiva quantidade de votos. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, ele assumiu o poder e quis implantar uma sociedade sindicalista com muitos vieses, muitos e profundos vieses comunistas. E a sociedade que criou o problema correu para o colo das Forças Armadas, que depois de uma ampla negociação e, sobretudo, verificação de viabilidade, de aceitabilidade e, sobretudo, de praticabilidade, acabou se posicionando. Lembrando, claro, que não foi da forma que deveria, uma vez que uma brigada de infantaria desceu a pé de madrugada de Juiz de Fora na noite chuvosa e simplesmente apareceu sem notícia na frente do comando do Exército na Central do Brasil. Não tinha mais o que fazer a não ser se consumir aquele ato. E agora a sociedade, novamente nas urnas, usa a urna lotérica para tentar uma sorte, ela acaba criando esse tipo de problema.
Então, também em título de retrospectiva, eu entendo que isso é uma grande articulação para desacreditação do governo federal e do prefeito, inclusive, uma vez que o governador já se encontra afastado. Nós temos é que ter confiança. Eu continuo com sangue militar por 35 anos na ativa, eu tenho plena confiança no presidente Jair Messias Bolsonaro, no meu comandante da aeronáutica, nos oficiais generais 4 estrelas da aeronáutica e, por conseguinte, da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro. O que eles estão fazendo com o silêncio, que muitos dizem, e omissão, é garantir estabilidade institucional para que o brilhante ministro Tarcísio consiga promover uma radical mudança na nossa infraestrutura